fazer a revisão aqui o primeiro vídeo de imunização. Imunidade inespecífica, natural ou inata, né? Ela pode vir como inespecífica, inespecífica. Lembrar que é natural ou inata. O que é essa imunidade inespecífica, natural ou inata? É constituída de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes no organismo antes mesmo de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. Seus principais componentes são barreiras físicas, a pele e as mucosas, barreiras fisiológicas, secreções da glândula sudoríparas e sebáceas, das mucosas, atividades ciliares do epitélio das vias respiratórias, saliva, acidez gástrica e urina, ação mucolítica da bile, peristaltismo intestinal, ação lisozima, que é a enzima que destrói a camada protetora de várias bactérias, presente na lágrima, na saliva e nas secreções nasais, fatores séricos e teciduais, que é o complemento interferon, que é a fagocitose, né? Então, quando a gente falar de imunidade inespecífica, a gente vai lembrar de quê? De anticorpos, né? A gente vai lá, pega no chão, aí mexe no nariz, enfim. Imunidade natural, que a gente adquire naturalmente, né? Ou inata, porque pode vir em prova. Imunidade inespecífica, então a gente vai lembrar que ela é natural ou inata. Aí aqui uma continuação da imunidade inespecífica, né? A imunidade inespecífica não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Esse tipo de imunidade se opõe à colonização, à penetração, à multiplicação e à persistência do agente infeccioso no organismo. A imunidade inespecífica é a linha de frente da defesa do nosso organismo, capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos micro-organismos é destruída em poucos minutos ou horas pela imunidade inata. Esses primeiros flashcards ficaram um pouco grandes por conta dos conceitos, mas os próximos serão menores. Já a imunidade específica, que ela pode vir também como adquirida ou adaptativa, né? Imunidade específica, quando falar em adquirida ou adaptativa, é a imunidade adquirida específica, ela corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica inicia-se quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos B iniciam a produção de anticorpos específicos, que é a imunidade humoral, contra antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória, que é a imunidade celular. Então, quando falar em imunidade específica, que ela pode vir como adquirida ou adaptativa, a gente vai lembrar dos linfócitos, que corresponde a cada agente infeccioso ou antígeno, né? Que é resposta específica. Quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides, tanto pelos linfócitos T quanto pelo linfócito B. O linfócito B, ele iniciam a produção de anticorpos específicos, que é a imunidade humoral. Então, linfócito B, imunidade humoral, que é contra o antígeno. Já os linfócitos T viabilizam a produção de células de memória. Linfócitos T, imunidade celular. Linfócitos B, imunidade humoral. Imunidade específica, adquirida ou adaptativa. Então, ela é específica, né? A gente vai adquirida ou adaptativa, através de quê? Tanto do linfócito B, que é a imunidade humoral, né, que é contra os antígenos, e o linfócito T, que é o quê? As células de memória, que é a imunidade celular.
Imunidade específica, adquirida ou adaptativa. Linfócito B, imunidade humoral. Linfócito T, imunidade celular, né? Então, é uma imunidade específica. Ela corresponde à proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. Beleza? Qual a diferença de imunidade específica da imunidade inespecífica? Aí aqui, ó, tem um quadro aqui, ó, imunidade inespecífica, que é a inata ou natural, não precisa de estímulo, ou seja, ela é sem período de latência. Corresponde o que? A barreiras físicas, que é pele e as mucosas, barreiras fisiológicas, que é a secreção das glândulas sudoríparas, sebáceas, cílios, acidez gástrica, fatores séricos e teciduais, que é o complemento interferon. Complemento é um sistema composto de várias proteínas, muito importante na defesa contra vários agentes infecciosos, entre eles o meningococo. E a fagocitose, que são os leucócitos polimorfonucleares, monócitos e macrófagos teciduais. Então, isso tudo é a nossa imunidade inespecífica, que é a inata ou natural, beleza? Então, quando falar em inespecífica, a gente vai lembrar que é inata ou natural, que é aquela que são as barreiras físicas, fisiológicas, né? Fatores séricos e teciduais, fagocitose. A gente vai lembrar que é aquela que a gente já nasce com ela. E a imunidade específica, que é a adaptativa ou adquirida, a gente vai lembrar que é contra cada agente infeccioso ou antígeno. Aí a gente vai lembrar, quando falar de específica, né, que é a adaptativa ou adquirida, a gente vai lembrar dos linfócitos, tanto B quanto T. Linfócito B, imunidade humoral, que são os anticorpos específicos, e linfócitos T, que é a imunidade celular, produção das células de memória. Beleza? Então, imunidade específica, a gente vai lembrar que ela pode vir também como adaptativa ou adquirida, que são os linfócitos, tanto B quanto T, e a inespecífica, que é a inata natural, que a gente já nasce com ela. Beleza. Aí aqui, qual a diferença da imunidade ativa e passiva? Na imunidade ativa e passiva, a gente vai encontrar aqui, ó, a imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. A imunidade específica, né? No caso aqui, a específica é a do linfócito, lembra? Específica, que pode vir como adaptativa ou adquirida. Imunidade específica, que é do linfócito B e T. Aí, aqui, ó. Aí, na imunidade específica, a gente vai encontrar ativa e passiva, né? Imunidade ativa e passiva, ó. A imunidade específica, que é a dos linfócitos, pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. Aí aqui, ó, ativo. Aí natural, artificial. Passivo, natural, artificial. Aí o que é imunidade ativa? Proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa. Natural é duradoura, pois há estimulação das células de memória. Então, quando é uma infecção natural, né? Acho que é tipo gripe, alguma coisa assim, ó. A infecção natural com ou sem sintomas, né? Aí vai ocorrer o quê? A imunidade ativa. Aí aqui, ó, após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais riscos de adquirir a mesma doença novamente. Ah, tá. Então, vê, na infecção natural, né, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa. Que é aqui, ó, só voltando aqui pra gente ver aqui. A gente viu, né, a diferença de imunidade ativa e passiva.
Porque aqui na imunidade específica, que é as do linfócito B e T, a gente tem ativa e passiva, né? Aí na ativa a gente vai ter tanto natural quanto artificial e passiva tanto natural quanto artificial, né? Que a gente vai adquirir naturalmente e artificialmente, que são as vacinas. Aí o que é imunidade ativa? É a proteção adquirida de modo ativo. É aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com produção de anticorpos específicos. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa. Natural é duradoura. Natural e é duradoura. É porque achava que tem um... Vamos lá. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa. Natural e é duradoura. Pois há... Nossa, estou lendo mal demais. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere imunidade ativa, natural e é duradoura, pois há estimulação das células de memória. Tem que ler com calma, querendo ler rápido, aí fica agoniado. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa. Beleza. A natural, ela é natural e é duradoura. Confere imunidade ativa, natural e é duradoura, pois há estimulação das células de memória. Por exemplo, aqui, ó, após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, né? Ele vai se infeccionar com sarampo, rubéola, varicela, por exemplo, que varicela é catapora. Aí ele vai ficar, ó, aí já vai adquirir, né? Já é a infecção natural. Aí já vai adquirir a imunidade ativa, entendeu? A pessoa pegou lá sarampo, rubéola ou varicela. Aí as células de memória dele vai fazer um estímulo nessa célula, né? Ele vai ocorrer o que? A infecção natural, né? Que ele foi lá, se infeccionou com aquele vírus, né? Varicela, sarampo, rubéola. Aí o indivíduo vai ficar protegido, entendeu? Tanto que a pessoa que pega varicela, ela não pega de novo, né? Porque ela adquire através dessa infecção natural que ela teve, que ela se infeccionou, o organismo dela vai ativar essa imunidade ativa, que ela é natural e é duradoura. É o que está dizendo aqui. O indivíduo ficará protegido, não havendo mais risco de adquirir a mesma doença novamente. A imunidade ativa adquirida de modo artificial, aqui já vem as vacinas, é obtida pela administração de vacinas, que estimula a resposta imunológica para que esta produza anticorpos específicos. A gente tem a imunidade, aqui nesse quadrinho aqui fica legal. A imunidade ativa, ela pode ser tanto natural, como foi que a gente viu, né? Se ela pegar sarampo, varicela, eu já ia falar cachumbana, mas não é cachumbana, é sarampo, rubéola e varicela. Ó, é um exemplo de imunidade de infecção natural, que ela vai ser duradoura, entendeu? Por exemplo, a pessoa pega varicela e fica imune, e é infecção natural. Então, é uma imunidade ativa natural. E a gente tem tanto a imunidade ativa natural quanto artificial e a passiva também, né? Natural e artificial. Aí, como a gente está aqui na ativa, aí a gente tem o exemplo de quê? De imunidade natural ativa, sarampo, rubéola ou varicela. Varicela é a mais comum que todo mundo já teve, né? Catapora. Pronto, a pessoa pega a catapora uma vez, não fica pegando catapora toda hora. É um exemplo de infecção natural que o organismo vai produzir, né, a imunidade ativa, que é natural e duradoura, né? Não havendo mais risco de adquirir a mesma doença novamente. Aí na imunidade ativa artificial, a gente é obtida pela administração de vacinas, né? Que ela vai estimular uma resposta imunológica. Para quê? Para produzir anticorpos específicos. Beleza. O que é imunidade passiva? A imunidade adquirida passivamente é imediata,
mas transitória. Vê, na passiva, ela já é transitória. Não vai ficar como na ativa, que a gente viu lá, né, o exemplo da catapora, que a pessoa pega a catapora e não pega mais. Na passiva, não. Então, o que é essa imunidade passiva? A imunidade adquirida passivamente é imediata, mas transitória. É conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos por vias transplacentária, por intermédio da amamentação, pelo colostro e pelo leite materno. Imunidade passiva natural. Administração parenteral de soro heterológico homólogo ou de imunoglobulina de origem humana, que é a imunidade passiva artificial, ou de anticorpos monoclonais, exemplo, soro antitetânico, antidifterico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumab. Eita! Palivizumab. Égua. Tem que ler antes de gravar. Então veja bem, a gente viu aqui, vamos revisar. A gente viu que a imunidade ativa, qual a diferença de ativa para passiva? Né? Tanto na ativa a gente tem natural como artificial, e na passiva a gente tem natural como artificial. Beleza. É bom sempre ficar voltando para lembrar. Na imunidade ativa a gente viu o quê? Que é uma proteção que a gente vai adquirir pelo estímulo de resposta imunológica. Beleza, a gente já leu isso e releu. Através da produção de anticorpos específicos, a infecção natural com ou sem sintomas. Beleza. Já na passiva, vamos reler. A imunidade adquirida passivamente é imediata, mais transitória. É conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos. Então, quando falar em passiva, a gente vai lembrar de quê? De materno, né? De via transplacentária, de amamentação, pelo colostro, que é aquele primeiro líquidozinho que sai, e pelo leite materno, né? Imunidade passiva natural, né? Porque a passiva não pode ser natural, aqui ó, natural ou artificial. A natural da passiva a gente vai lembrar que é amamentação, colostro, leite materno, não é isso? Aí passiva a gente vai lembrar disso, de via transplacentária, amamentação pelo colostro, pelo leite materno, é a imunidade passiva natural. Aí aqui, ó, administração parenteral de soro, aí aqui já é artificial, ó. Aí na passiva, a gente não tem natural e artificial, beleza. Na passiva, a natural é o que? A gente vai lembrar de transplacentária e amamentação, né? Passiva, natural, amamentação e transplacentária. E a passiva e a imunidade passiva artificial, a gente vai lembrar de quê? A administração parenteral de soro heterólogo ou homólogo, imunoglobulina de origem humana, né, que é imunidade passiva artificial. Ou de anticorpos monoclonais, que é soro antitetânico, antidifterico, são soros, né? Antibotrópico e as imunoglobulinas especiais contra a varicela, hepatite B e tétano. Palivizumab. Depois eu vou pesquisar isso. Beleza? Vamos repetir tudo para fixar? Imunidade passiva, imunidade ativa. Qual a diferença de imunidade ativa para a passiva? Tanto na ativa quanto na passiva a gente tem a imunidade específica, né? A gente está falando aqui, ó. Imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou pacífico. O que é? Vamos relembrar o que é uma imunidade específica? Específica, a gente vai lembrar o que é, olha o quadro, ó. Específica, ela pode ser adaptativa ou adquirida. Beleza?
A gente vai lembrar de quê? De específica, adaptativa ou adquirida? Contra agente infeccioso ou antígeno, né? Que é o linfócito B, que é a imunidade humoral, que são anticorpos específicos, e linfócito T, que é a imunidade celular, que é a produção de células de memória, beleza? Específica. A natural ou inata, a gente vai lembrar o quê? Que a gente já nasce com ela, que são as barreiras físicas, pele mucosa, aquilo que a gente já viu. Só para revisar. Então, na específica, a gente vai ter o quê? Ativa e passiva, beleza. A imunidade específica, ela pode ser adquirida de modo ativo. Como ela pode ser adquirida? Essa imunidade aqui, que é dos linfócitos, ó. Imunidade específica, adaptativa ou adquirida. Contra agente infeccioso ou antígeno, né? Na específica, que ela pode vir em prova como adaptativa ou adquirida, a gente vai ter os linfócitos B, que é a imunidade humoral, anticorpos específicos, e os linfócitos T, que é a imunidade celular, que é a produção das células de memória. Na imunidade específica, adaptativa ou adquirida, a gente vai ter a imunidade ativa ou passiva, que é onde a imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo, beleza? Os linfócitos T e B. Aí aqui na ativa, a gente vai ter natural ou artificial e passiva também, que são esses linfócitos T e B, da imunidade passiva adquirida. Só aprende assim, minha filha. Ó, imunidade específica, ela pode ser adaptativa ou adquirida. Específica, adaptativa, adquirida, linfócito B e T. Específica, adquirida, específica, adaptativa, adquirida, linfócito B e T. Na imunidade específica, ela pode ser adquirida de modo ativo ou passivo, beleza. Né? Imunidade específica, adaptativa ou adquirida. Aí, qual a diferença de imunidade ativa ou passiva? Não, aqui. Na imunidade ativa, como é? É aquele exemplo que a gente viu da infecção natural, né? Que vai ser... No caso aqui da infecção natural, né? É obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos, né? Que é a imunidade ativa, que ela é natural e é duradoura, né? Com estímulo de células de memória. É porque eu já tô querendo saber aqui qual é o linfócito, se é T ou B. Eu acho que é o linfócito B esse aqui, peraí. Linfócito B, imunidade humoral, anticorpos específicos. Linfócito T, imunidade celular, produção de células de memória, linfócito T ali, ó. Né? Imunidade específica, adaptativa adquirida. Linfócito B, imunidade humoral, que é anticorpos específicos. Linfócito T, imunidade celular, que é produção de células de memória. Aí, beleza. Aí a gente vem aqui, ó. Na imunidade ativa, né? A gente vai ter o quê? A proteção adquirida de modo ativo. É aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. Anticorpos específicos. Ó, é o linfócito B. Quando falar em anticorpos específicos, é o linfócito B, que é a imunidade humoral. É isso que eu queria saber. Então, aqui, ó, a produção aqui na ativa. A ativa. O que é a imunidade ativa? A produção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos, né? Que é o que são os linfócitos B, né? Isso. Linfócito B, imunidade humoral, anticorpos específicos. Eu pulei a passiva, foi? Não. O que é imunidade ativa? Vamos lá. A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica
com a produção de anticorpos específicos. Era para ter escrito aqui linfócito B. Fiquei com isso na cabeça. Linfócito B, imunidade humoral, anticorpos específicos. Né? Então, aqui, ó, quando falar em anticorpos específicos, é linfócito B. A proteção adquirida de modo ativo é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos, que é o linfócito B, imunidade humoral. A infecção natural, com ou sem sintomas, confere a imunidade ativa, natural e é duradoura, pois há estimulação das células de memória. Após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais riscos de adquirir a mesma doença novamente, né? Que a gente viu lá que a gente vai ter a proteção a imunidade específica, adaptativa ou adquirida. Eu vou fazer um resumo melhor disso aqui, porque como eu li o PDF, fui copiando e colando para ficar revisando assim, eu quero fazer bem direitinho assim. Por exemplo, na inata, né, é fácil da gente ver. Agora, a específica, já diz, né, ela é especial, ela é específica. Ela pode vir também específica, ou adaptativa, ou adquirida. Aí aqui, qual a diferença da imunidade ativa e passiva? A imunidade ativa e passiva tá só na específica, né? Adquirida ou adaptativa. Então, a imunidade ativa e passiva, ela tá só na específica, que é adquirida, é imunidade... Ai, gente, tô embolando tudo. Imunidade específica, adaptativa, adquirida, que é a mesma coisa. Que pode vir em prova, o que é uma imunidade adquirida? Imunidade específica ou imunidade adaptativa, entendeu? Tem que saber isso bem direitinho. É a mesma coisa, imunidade específica, adaptativa, adquirida. É a mesma coisa. Se vir em prova uma palavra, outra palavra, outra palavra. Específica é a mesma coisa que adaptativa, que é a mesma coisa que adquirida. Contra cada agente infeccioso ou antígeno, né? Aí, quando falar específica, adaptativa adquirida, a gente vai lembrar dos linfócitos B e T. B, imunidade humoral, anticorpos específicos. T, imunidade celular, produção de células de memória. Aí, quando falar em específica, que pode vir como adaptativa adquirida, a específica adaptativa adquirida, ela pode ser ativa ou passiva, beleza. Aí, na ativa, a gente vai lembrar de quê? De anticorpos específicos, que é a infecção natural com ou sem sintomas. A pessoa tem aquela infecção e não tem mais. E não havendo risco de adquirir a mesma doença novamente. Essa é a natural, que é a linfócito B, humoral, resposta humoral. Na passiva, a imunidade adquirida passivamente é a imediata, né? Ela é transitória, né? Passiva é transitória, ativa, ela é permanente, né? Duradoura. Ativa é duradoura. Exemplo, catapora. Passiva é transitória. A pessoa pode se infeccionar novamente, que é justamente o linfócito T aqui, ó. Linfócito T, né? Imunidade celular, produção de células de memória. Você vê que ela é transitória, aquela lá. A passiva, né? Aqui, vamos ler, ó. A imunidade adquirida passivamente é imediata, mas transitória.
é conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos, a gente vai lembrar disso, de via transplacentária, por intermédio da amamentação pelo colostro e pelo leite materno, que é a imunidade passiva natural. No caso, a imunidade passiva natural, que ela é transitória, beleza? E a passiva, tanto a natural quanto a artificial, são transitórias, né? A administração parenteral de soro. Aí a gente vai lembrar aqui, ó, do soro, né? Que a passiva, a gente vai lembrar o quê? De leite materno, um bisu rápido, né? Amamentação via transplacentária. E a gente vai lembrar de quê? De soro, tanto heterólogo quanto homólogo, que é ou imunoglobulina, né, que é de origem humana, que é a imunidade passiva artificial, ou de anticorpos monoclonais. Exemplo, soro antitetânico, antidifitérico, antibotrópico e as imunoglobulinas específicas, né, contra a varicela, hepatite B e tétano, palivizumab. Égua. Aí aqui, continuação da imunidade passiva. Nesse tipo de imunidade, administram anticorpos prontos, que conferem a imunidade imediata. Não há reconhecimento de antígeno e, portanto, não ocorre ativação da célula de memória. Por isso que ela é transitória, entendeu? Na passiva ela é transitória. Porque não ocorre ativação de célula de memória. Só na ativa, né, que a gente viu lá. Aí a passiva a gente vai lembrar de quê? De via transplacentária, de aleitamento materno e que é a natural, né? E o soro, que é a artificial. Aí aqui, ó, algumas semanas depois, o nível de anticorpos começa a diminuir, o que dá a esse tipo de imunidade um caráter temporário, que é o exemplo da amamentação, via transplacentária, a amamentação e o colostro, né? Utiliza-se a imunidade passiva quando há necessidade de uma resposta imediata. Não se pode aguardar o tempo para a produção de anticorpos em quantidade adequada. Aí aqui, ó, utiliza-se a imunidade passiva quando há necessidade de uma resposta imediata. Não se pode aguardar o tempo para a produção de anticorpos em quantidade adequada na passiva, né? Aí aqui, fatores que influenciam a resposta imune relacionados à vacina, via de administração, dose e esquema e adjuvante. Fatores que influenciam, né, na resposta da imunidade. Aí relacionado à vacina, né, via de administração, dose, esquema e adjuvantes. E relacionado ao organismo, idade, gestação, imunossupressão, imunodepressão, reação anafilática, amamentação e uso antitérmico profilático. Reação anafilática é tipo alergia, né? A pessoa vai influenciar na resposta imune também. Qual a diferença de adjuvante e agente imunizante? Agente imunizante líquido em suspensão, que é água destilada ou solução salina, conservantes, estabilizadores, antibióticos. Evitar o crescimento de contaminantes. Adjuvante, que é compostos de alumínio ou outros para aumentar o poder imunogênico de um agente por meio do prolongamento da estimulação. Agente imunizante é líquido em suspensão, né? Água destilada ou solução salina. Conservantes, estabilizadores, antibióticos, vai evitar o crescimento de contaminantes. E o adjuvante, que são compostos de alumínio ou outros para aumentar o poder imunogênico de um agente por meio do prolongamento da estimulação. Adjuvante aumenta a resposta imunológica,
presente em vacinas inativas, não em vacinas vivas. Então, adjuvante, ele vai aumentar essa resposta imunológica e ele é presente somente em vacinas inativas, entendeu? Adjuvante, vacina inativa, não em vacinas vivas. Adjuvante, presente somente aqui, ó, aumenta a resposta imunológica, presente em vacinas inativas. Comparação entre vacinas vivas, atenuadas e vacinas não vivas. Aí aqui tem um quadro, né? Vacina viva atenuada e não viva. Isso aqui eu vou ler depois. Vacina não viva. Patógeno virulento são inativados por tratamento químico ou físico, por manipulação genética. Utilizam-se componentes imunogênicos deles extraídos. Vacina viva atenuada é a seleção de micro-organismos de baixa virulência. O patógeno é cultivado sob condições adversas em meio de cultura para atenuação. Né? A produção da vacina atenuada e a produção da vacina não viva. Necessidade de reforços. A vacina atenuada. Em geral, a repetição das doses visa cobrir falhas da vacinação anterior, na atenuada. A imunidade, uma vez que induzida, é de longa duração. Na vacina não viva, necessidade de reforço. Vários reforços para induzir e manter a imunidade na não viva, tá vendo? Aí aqui, ó, tipo de imunidade induzida. Na vacina viva atenuada, humoral e celular, que foi aquilo que a gente viu dos linfócitos, né? T e B. Aí, tipo de imunidade induzida na vacina não viva, principalmente humoral. Administração por via oral ou respiratória. Vacina viva atenuada, é possível, né? Por exemplo, VOP ou vacina viva da influenza em spray nasal. Vacina viva atenuada, administração por via oral ou respiratória. Ela é possível, né? Por exemplo, na VOP, na vacina oral, né? A VOP é a polio, né? Poliomielite. Vacina viva de spray nasal. Vacina viva de influenza, spray nasal. Vacina viva atenuada. Não viva é parenteral, né? No caso, intramuscular ou outra via intradérmica, como BCG, né? Via parenteral, né? Injeção. Aí aqui, ó, imunidade de mucosa. Na vacina viva atenuada, sim. Na vacina não viva, pouca ou nenhuma imunidade de mucosa. Estabilidade. Na vacina viva atenuada, menos estável. Vacina não viva, mais estável. Transmissão do agente vacinal aos comunicantes não vacinados. Na vacina viva atenuada, possível. Na vacina não viva, não. Transmissão do agente vacinal aos comunicantes não vacinados. Riscos para imunodeprimidos. Na vacina atenuada, sim. Na vacina não viva, não. Tendência de reversão à virulência. Vacina viva atenuada pode reverter. Vacina não viva não reverte. Conceitue vacina adsorvida, conjugada e combinada. Vacina adsorvida conjugada. São os três, né? Conceitue vacina dissolvida, conjugada e combinada. Aqui, ó, vacina dissolvida. Os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunogênico da vacina. Conjugada, aquele que combina o antígeno polissacarídeo, né, que é a cadeia de açúcares, a uma proteína para aumentar a sua capacidade de induzir resposta imunológica no vacinado. Vacina combinada é uma vacina que contém proteção contra vários tipos de agentes de doenças. Na dissolvida, os antígenos eles vão estar fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunogênico da vacina.
Vamos lembrar aquele negócio de adjuvante? Aqui, ó. O adjuvante é o quê? Ele aumenta a resposta imunológica, ele está presente em quê? Em que vacina? Nas vacinas inativas, beleza? Só vendo aqui, ó, adjuvante, ó. O adjuvante é composto de alumínio, que são as vacinas, né? Composto de alumínio ou outros para aumentar o poder imunogênico de um agente por meio de um prolongamento da estimulação. E o agente imunizante são líquido, né? Líquido em suspensão, água destilada ou solução salina. Também vacina, né? Que é misturado com água destilada ou solução salina. Conservantes, estabilizadores, antibióticos, para quê? Para evitar o crescimento de contaminantes. A gente tem esses tipos, né, de agente imunizante. Tanto o agente imunizante quanto adjuvante. Aí, adjuvante aumenta a resposta imunológica presente em vacinas inativas, não em vacinas vivas, tá? A gente não tem adjuvante em vacinas vivas, só em vacinas inativas. Aí, aqui foi aquele quadro enorme, né? Aí, aqui, ó, conceitue vacina dissolvida, conjugada e combinada. Vacina dissolvida. Os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, que está presente nas vacinas inativas. Adjuvante aumenta a resposta imunológica presente em vacinas inativas. Beleza. Aí aqui, ó, vacina dissolvida. Os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunogênico da vacina. Vacina conjugada. Aquela que combina antígeno polissacarídeo, que é cadeia de açúcares, a uma proteína para aumentar a capacidade de induzir a resposta imunológica ao vacinado. E vacina combinada é uma vacina que contém proteção contra vários tipos de agentes de doenças. Beleza? A gente tem a dissolvida, que a gente vai lembrar de adjuvante, né? Que ele aumenta a resposta imunológica presente em vacinas nativas. Então, vacina adsolvida, os antígenos estão fixados à superfície de um adjuvante, o qual reforça o poder imunogênico da vacina. Vacina conjugada, aquela que combina antígeno polissacarídeo, que é cadeia de açúcares, a uma proteína para quê? Para aumentar a capacidade de induzir a resposta imunológica no vacinado. E vacina combinada, que é uma vacina que contém a proteção contra vários tipos de agentes de doença. Aí aqui novamente, para revisar, o que é imunidade inespecífica? É a imunidade que ocorre de forma imediata no nosso corpo, mediante barreiras já estabelecidas. Não tem período de latência e não precisa de estímulo. A gente já nasce com ela, inespecífica. É a imunidade que ocorre de forma imediata no nosso corpo, mediante as barreiras já estabelecidas. Imunidade, qual é o exemplo de imunidade inespecífica? Né, a gente viu que são barreiras fisiológicas, secreção das glândulas sudoríparas, sebáceas, cílios, acidez gástrico. São exemplos de barreiras fisiológicas, né? Barreira física, pele e mucosa. Né? Porque aqui esse negócio azul fica parecendo que, sabe, o quadrinho, mas não, são os tipos de barreira, ó. Vamos começar, vamos voltar. Qual o exemplo de imunidade inespecífica? Barreiras físicas, barreiras fisiológicas, fatores séricos e teciduais e leucócitos gerais. Beleza. Qual é o exemplo de imunidade inespecífica? Barreiras físicas, que é pele e mucosa, barreiras fisiológicas, secreção das glândulas sudoríparas, sebáceas, cílios, acidez gástricas, fatores séricos e teciduais, que é complemento e interferon, leucócitos gerais, que é fagocitose por macrófagos.
Qual é o exemplo de imunidade inespecífica? Que é aquela que a gente já nasce com ela, beleza? A gente viu aqui, ó, inespecífica, imunidade que ocorre de forma imediata no nosso corpo, mediante as barreiras já estabelecidas, que são essas barreiras: barreiras físicas, barreiras fisiológicas, fatores séricos e teciduais e leucócitos gerais. Barreiras físicas são pele e mucosas. Barreiras fisiológicas, secreção das glândulas sudoríparas, sebáceas, cílio, acidez gástrica. Fatores séricos e teciduais, complemento e interferon. Leucócitos gerais, fagocitose por macrófago, né? Que são as inespecíficas, que a gente já nasce com ela. O que é imunidade específica? A gente já vai lembrar de quê? De vacina, beleza? É a imunidade que atua contra cada agente infeccioso ou antígeno, criando anticorpos. O que é imunidade específica? É a imunidade que atua contra cada agente infeccioso ou antígeno, criando anticorpos. É mais demorada de acontecer, mas dura mais tempo. Nós temos o linfócito B, né, que é a imunidade humoral, anticorpos específicos que agem quando o agente etiológico está na forma da célula, participa da ativação dos linfócitos B, que se transformam em plasmócitos com a presença de anticorpos na superfície. E o linfócito T, ela é a imunidade celular, que é produção de células de memória, né? Linfócitos T, produção de célula de memória. Age quando o agente está dentro da célula. Então, linfócito T é a imunidade celular, produção de células de memória, que ele age quando o agente está dentro da célula. E linfócito B, a gente vai lembrar de imunidade humoral, né? Que são os anticorpos específicos que agem quando o agente etiológico está fora da célula. Participa da ativação dos linfócitos B, que se transformam em plasmócito com a presença de com a presença de anticorpos na superfície. Né? Essa participação dos linfócitos B, quando ele se transforma em plasmócito, né? Com a presença de anticorpos na superfície, isso é muito importante. Essa participação do linfócito B na transformação de plasmócito. Né? Que aqui já está na imunidade, já é aquilo que a gente leu anteriormente, né? Da imunidade humoral. Então, a gente vai lembrar que no linfócito B, o agente etiológico está fora da célula. No linfócito T, o agente está dentro da célula, né? Linfócito T, imunidade celular, produção de células de memória, age quando o agente está dentro da célula, que é a imunidade específica. O que é resposta primária e secundária? Resposta primária é a primeira resposta do corpo ao entrar em contato com um antígeno, parte de um agente etiológico pela primeira vez. Esse mecanismo demora a agir, pois a formação dos anticorpos ocorre de forma demorada. Resposta secundária ocorre quando há segundo contato do antígeno com o corpo. O corpo já conhece o antígeno e produz anticorpos de forma rápida e em maior quantidade. É chamado de imunidade de memória IgG, que é a secundária, né? Aí aqui, ó. Cite, né? Diferencie imunidade ativa, que é a natural artificial, da passiva, que é a natural e artificial. Aí aqui foi aquilo que a gente acabou de ler, mas em outra tabela, em outro tipo de tabela, né? Imunidade ativa, né? A imunidade ativa, o próprio corpo produz anticorpos mediante contato com antígeno por doença ou por vacina, que está mais explicadinho. Tempo de duração duradoura. Na imunidade ativa, o próprio corpo ele produz anticorpos mediante o contato com o antígeno, né? Pode ser tanto por doença ou por vacina, que foi aquele que a gente viu da varicela, né? Aí aqui, ó, tipos
da imunidade ativa, né? Natural, doença. Artificial, vacina. Aí doença a gente viu sarampo, varicela e tinha outra lá. A imunidade passiva é transitória, pois o indivíduo recebe anticorpo de forma fácil, já produzida por outro organismo, né? Pelo leite materno, placenta ou injeção de imunoglobulina. Aí tipos da imunidade passiva, pode ser natural ou artificial. Natural via transplacentária, amamentação pelo colostro e pelo leite materno. Artificial, soro heterólogo, homólogo, imunoglobulina de origem humana e anticorpos monoclonais. Aí aqui, né, na imunidade ativa, a gente tem doença, né, na natural e artificial vacina. E na passiva, a gente tem a natural. No tipo de imunidade passiva, a gente vai lembrar de amamentação, tá? Via transplacentária, amamentação pelo colostro e pelo leite materno. E a imunidade passiva artificial, soro heterólogo, a gente vai lembrar de soro, beleza? Imunidade passiva, a gente vai lembrar de amamentação. Imunidade passiva natural. Imunidade passiva artificial, a gente vai lembrar de soro. Imunidade ativa natural, a gente vai lembrar de doença. Imunidade ativa artificial, a gente vai lembrar de vacina. Aí aqui, imunidade ativa, né, natural, que é a natural artificial, e a passiva, natural artificial também. Ah, tá. Na imunidade ativa, ela é duradoura, né? Que ela é através de vacina, na artificial, e de doença na natural. E a passiva, ela é temporária, né? Isso mesmo, ó, na imunidade ativa, que é a artificial vacina, a natural, ela é duradoura, né? Ativa, duradoura. Aí a gente vai lembrar de varicela, de catapora. Que a pessoa pega e não pega mais, que é a imunidade ativa duradoura. Ela pode ser tanto artificial, que é a vacina, quanto natural, que é a doença, que é sarampo, varicela, pega uma vez e não pega mais. E a imunidade passiva temporária. Aí a gente vai lembrar que a passiva temporária, a gente vai lembrar de quê? De leite materno, via transplacentária, leite materno pelo colostro, via transplacentária cordão umbilical, eu acho. Aí, a amamentação, né? E pelo colostro. E a artificial, a gente vai lembrar de soro, ó. Tá bem resumidinho esse quadro. Tá vendo? Imunidade ativa, duradoura, artificial, vacina natural, doença. Imunidade passiva, ela é temporária, natural, placenta, artificial, soro. Diferencie vacina atenuada de inativada. Vacina atenuada possui agente infeccioso vivo, mais enfraquecidos. Exemplo, pólio, né, que é a poliomielite, que é a VOP, Sabin, febre amarela, sarampo, tríplice viral, é atenuada. Atenuada quer dizer o quê? Possui agente infeccioso vivo, mais enfraquecido. São vacinas que possuem o agente infeccioso vivo, porém enfraquecidos. Bebendo uma aguinha aqui. Por isso que algumas crianças têm muita reação, né? Porque em vacina atenuada. Porque justamente isso, vacina atenuada são agentes infecciosos vivos mais enfraquecidos. Né? Ele tá lá enfraquecido, porém não deixa de ser um agente infeccioso vivo, né? Na vacina atenuada. Vacina atenuada possui agente infeccioso vivo mais enfraquecido. Por exemplo, pólio, que é a VOP, né? Poliomielite, vacina oral, que é a do Zé Gotinha, né? Febre amarela, conhecida como Zé Gotinha, febre amarela, sarampo, a febre amarela é atenuada, ó. É vacina agente infeccioso vivo. Sarampo também, ó, é atenuada. Tríplice viral também. Tríplice viral é agente infeccioso vivo mais enfraquecido. Vacina atenuada. Vacina inativada possui agentes mortos, alterados ou apenas partícula deles. Vacina inativada
né? Vacina inativada possui agentes mortos, né? São o vírus lá morto, né? Por exemplo, coronavírus. E a galera ainda não queria tomar. Jesus. Vamos lá. Vacina inativada possui agentes mortos. Inativada, a gente já vai lembrar, né? Morto. Tá inativo. Né? Atenuada, a gente já vai lembrar. Vivo, enfraquecido. Inativada, já diz o nome, inativo. Então, vamos lá. Vacinas inativadas. Possui agentes mortos, alterados ou apenas partícula deles. Por exemplo, Coronavac, DT, que é difteria e tétano, né? DTPA, difteria e tétano pertussis, VIP, que é a polio Salk, né? A VIP-VOP, que é a poliomielite. Vê, a VIP, vê aqui falando da polio. A VIP é uma vacina inativada. Já a VOP é atenuada, tá vendo? Muito massa esse quadro. Gostei. Então, vamos lá. Vacina atenuada, agente infeccioso vivo, mais enfraquecido, por exemplo, VOP. Inativada, possui agentes mortos, por exemplo, coronavírus e VIP. Entendeu? Imunidade ativa, natural doença, artificial vacina. Resuminho, né? Imunidade passiva, natural transplacentária, artificial soro heterólogos e homólogos. Imunidade inata, imunidade adquirida. Esse aqui eu não vou ler, não. Pronto. Acabar.